Tela branca. Lei Paulo Gustavo. Além das conversas. Um diálogo da arte com a vida. Uma mulher de pele amarela, cabelos castanhos lisos até a altura dos ombros. Tem olhos levemente puxados, usa óculos de armação quadrada preta. Está sentada e lê um livro. Além das conversas, um diálogo da arte com a vida. Além das conversas, Clau e Tami. Em meio a vasos com folhagens, um incenso aceso. Estantes brancas repletas de livros. Sobre a mesa, uma máquina de escrever. Clau pega na estante de livros um pequeno quadro de pintura colorida. Ela carrega uma pilha de livros, senta-se em um sofá verde e folheia um dos livros. Abre um livro e tira algumas fotografias. O primeiro poema que eu mostrei para os meus pais foi quando eu participei de um concurso daqui da cidade de Valinhos. Artista visual e poeta. Desde 95, isso foi em 96, final de 96, com início de 97. E foi a primeira vez que eu mostrei para alguém, porque como eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, eu precisava da autorização deles para que eu me inscrevesse no concurso. E quando eu falei que eu queria me inscrever, eles pediram para ler o poema. E foi a primeira vez que eu mostrei para alguém. E esse poema eu ganhei o 3º lugar no concurso de prosa e poesia daqui de Valinhos. E depois, muito tempo depois, eu soube que tem vários outros artistas que eu conheço hoje que também participaram, porque era um concurso de prosa e poesia e desenho. Ela abre um caderno. O poema chama Vozes. As vozes ao nada não dizem nada. Gritos fúteis querendo entender o mundo. Ah, pobres mortais, mentes insanas que nunca vão compreender o mundo. Um à frente, gritando incessantemente, tentando desesperadamente um momento de paz. Loucura. O mundo translúcido, opaco, respirações ofegantes, corações acelerados. Apenas medo, saudade. Da paz do mundo que não se encontra mais, da paz de um mundo incerto, do futuro que não chega, do passado que ainda não se foi. E são apenas vozes, insanas, loucas, incertas, duvidosas, somente a paz do mundo. Ah, pobres mortais. Fecha o caderno. E esse foi a poesia que eu ganhei em 3º lugar quando eu tinha 17 anos. Foi a minha estreia na poesia. A poesia começa na minha vida a partir do momento que, eu escrevia muitos diários, quando era criança, adolescente, e eu tinha muito medo que as pessoas lessem. Então a poesia chega no momento que eu precisava expor o que eu sentia, mas de uma forma mais abstrata. Então eu comecei a escrever e transformar o que eu sentia em poemas, em prosas, em contos. E desde então, desde 1995, eu continuo escrevendo até hoje. Os assuntos continuam, o que eu sinto, o que eu vejo à volta. Tenho escrito pouco, acho que a poesia surgiu como uma válvula de escape para quando eu estava muito triste. E sempre eu escrevia muito quando eu estava triste. Então, quando eu vejo que eu estou escrevendo menos, é quando eu estou menos triste. E a poesia nasceu assim, nessa parte de, eu preciso expor o que eu sinto e eu preciso transformar aquilo que eu sinto de alguma maneira. Então, colocar no papel para mim era uma forma de estar expondo isso. Um mobile rosa com pequenas bolas, estrelas e folhas nas pontas. Bom, eu conheço a Cláudia desde 1985.
né? Anderson A nossa família tava Vicentini, voltando de Sumaré, amigo de passamos Clau, um tempo lá, coa café num e bule. a gente foi morar na chácara do meu avô, que ficava no bairro do Joapiranga. Foi aí que eu conheci a Cláudia, na pré-escola, na sala da tia Lilian, na sala da tia Josi. E são as minhas primeiras experiências com arte, né? A nossa amizade começou aí nas aulas de arte, do prézinho, onde a Cláudia mesmo diz, né, que a gente dividia o mesmo tapetinho no colégio, né? E são essas lembranças que eu tenho, do pai dela buscando ela, me dando carona, comendo jujubinha, né? Eu sempre fui um grande amante das artes desde a minha infância. As minhas primeiras lembranças com arte foram na infância. E eu lembro que a Cláudia era muito caprichosa. Eu acho que eu admirava muito a letra dela, o caderno dela, e ela também admirava muito o meu caderno e a minha letra, né? Eu não imaginava que ela ia ser artista, porque eu também não me imaginava como artista na época, né? Mas foi legal que o nosso percurso começa em artes no colégio, cada um segue um caminho, e quando a gente se reencontra já como artistas plásticos. Isso foi depois que ela voltou da primeira estadia no Japão. Acredito que foi por volta de 2010, 2012, né? Eu já não morava mais no bairro do Joapiranga, já morava no bairro do Alto da Boa Vista, e depois também eu passei um período em Campinas. E quando a gente se reencontra, ela já adulta, eu também já adulto, né? Mas na época eu também não trabalhava com arte, eu acredito que ela também não trabalhava com arte. Eu acho que até esse reencontro com as artes na fase adulta da nossa vida aconteceu meio que simultaneamente, né? Mesmo sem eu ter consciência dessa vontade dela de ser artista e ela ter consciência da minha vontade de ser artista, a gente foi se redescobrindo à distância, no Brasil, ela no Japão, depois eu em Campinas, depois ela em Valinhos e agora nós dois em Valinhos novamente. Mas foram caminhos que, mesmo distantes, eles acabavam sempre estando em sintonia. A Cláudia poeta foi uma novidade para mim. Na verdade, eu descobri a Cláudia poeta mesmo quando ela me presenteou com uma poesia que ela havia escrito para mim. Mas eu tinha um grupo de amigas, artistas na cidade de Sorocaba, e eu fui numa exposição da Cláudia e eu me deparei com as poesias dela lá. Foi uma grata surpresa, eu imaginava a Cláudia como artista visual e não como artista literária, mas foi aí que eu conheci. A Cláudia poetisa foi meio que sem querer que eu descobri esse lado dela. Anderson entrega uma xícara de café para a Clau. Eu entendi a potência da poesia quando, na minha primeira exposição, era uma exposição de poesias, poemas ilustrados. E no dia anterior, na exposição, a gente foi arrumar o local, tal, e uma das meninas pediu para ler, que ela ia organizar, colocar tudo no espaço, e ela pediu para ler. E ela pegou a folha, leu na minha frente e ela começou a chorar. E aquilo para mim foi muito emocionante, porque era uma poesia que falava de mim, era o que eu estava sentindo, e eu não entendia que aquilo cabia para outras pessoas, né? Que faria sentido para outras pessoas estarem lendo o que eu senti. E daí quando ela começou a chorar, eu comecei a chorar junto, e aquilo para mim foi muito emocionante, assim, eu não fazia ideia de tudo aquilo, que o que eu escrevia podia fazer outras pessoas sentirem também, né? Cenas do filme Antes do Inverno, de Cláudia Itano. Sim, tá bom. Eu já cheguei. A gente pode continuar aquele assunto. Lamentava-se de tudo que viver e não viver até ali. Lamentava-se sobre a dor, a poesia e os dias que lhe foram tirados. Uma mulher fala ao telefone. Os olhos se enchiam com sombras. As cores morriam uma a uma. Fotografias de uma criança. Era um fim sem fim. Ela queria fugir de si mesma. Lamentável. Mas é muito da bagagem de cada um, da bagagem da vida de cada um, do que tá sentindo na hora. Se você tá triste, você vai ler um poema e eu acho que vai transmitir mais tristeza. Se você tá feliz, você vai interpretar de outro jeito. Então, para mim, era muito aquilo, assim, eu continuo escrevendo o que eu sinto, o que eu vejo, a maneira como eu vejo o mundo, sem me preocupar muito com o que as pessoas vão achar. Antes, eu acho que no começo de tudo,
nos meus 14 anos, eu me preocupava ainda muito com que se alguém lesse ia entender o que eu estava sentindo, se alguém lesse ia saber o que eu estava pensando. Hoje eu entendo que não, assim, porque a gente estuda muito também, vê muita poesia, eu vejo muita poesia, muitos poemas, e para mim significa uma coisa, para outra pessoa vai significar outra coisa, e talvez hoje já não me preocupo tanto se a pessoa vai entender o que eu escrevi. Para mim, o importante é que ela sinta, né? Seja felicidade, seja tristeza, mas que de alguma forma faça ela sentir. Acho que é isso que é a arte, de fazer essa diferença, de fazer e sentir, mesmo que incomode, de alguma maneira que a pessoa sinta. Mesmo se eu já tive poemas ou desenhos, ilustrações que as pessoas se incomodaram ao ponto de chegar para mim e falar assim, olha, eu não gostei. Eu acho isso importante também, porque se chegou ao ponto da pessoa verbalizar que ela não gostou, incomodou ao ponto dela ter que expor aquilo que ela estava sentindo. Então, de alguma maneira, fez efeito, acho que a arte cumpriu o papel, né, de estar lá, talvez não só para embelezar, mas para transmitir algo, de fazer com que as pessoas sintam e chamem a atenção. Eu sonhei um poema para você, e isso por si só já é um poema. Uma mulher caminha por uma vegetação de flores amarelas. São mais as mesmas. Eu sonhei. E daí, a partir dessa exposição de poemas ilustrados, foi que eu entendi. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de estar criando, de desenhar. Minha família sempre foi muito de artística, assim. Minha irmã dança, minha mãe sempre fez artesanato, meus pais sempre mexeram com muitas coisas em relação à arte. E a ilustração chega no momento que os poemas já não bastavam mais. Então eu precisava estar expondo o que eu sentia através de ilustrações. E eu achava também que os poemas eram muito explícitos, que os poemas eles iam mostrar muito, né, o que eu era. E eu queria algo mais abstrato ainda, além dos poemas. Foi quando chegou as ilustrações que acho que chegou para somar, assim. Teve muito apoio dos meus amigos, tal, que na primeira exposição eu fiz os poemas ilustrados e algumas pessoas elogiaram, tal, e foi que eu comecei a falar assim, não, vou tentar desenhar também, vou tentar ilustrar, e daí surge a ilustração com uma maneira de expor também o que eu sinto, mas de uma maneira menos explícita que os poemas. E o desenho, ele chega na minha vida de uma forma muito inesperada, assim, muito rápida. Quando eu penso, olho para trás e vejo o que eu construí em cima da arte, ilustrando, e eu penso que foi tudo muito rápido, assim. Eu comecei a fazer ilustrações em poemas, e daí eu parti para os marcadores. Não, vou fazer marcadores de página porque é uma coisa que eu consumo, que eu gosto e que eu gostaria de ter alguns exclusivos para mim, do meu jeito. Daí a ideia de aplicar a minha arte em outros materiais para que fosse uma arte itinerante, para que eu não dependesse só que as pessoas viessem até mim para ver minha arte, mas que a minha arte caminhasse por todos os lugares, assim. Daí eu começo a desenhar em tênis, tem as ecobags, tem as camisetas, recentemente o muro. Então, o desejo que a arte chegue até as pessoas, que a minha arte vá até as pessoas. Sim, eu tenho artes em muitos lugares, assim, eu tenho artes em outros países de pessoas que presenteiam com algum marcador de página, com uma ecobag, uma ilustração. E, assim, recentemente eu fiz um desenho para uma ocasião que era um batizado, e me falaram que a pessoa que recebeu a ilustração chorou, que se emocionou ao ver a ilustração. E isso para mim faz toda a diferença, assim, saber que fez sentido, que emocionou e que fez a pessoa sentir. Para mim isso é maravilhoso. Gato branco com manchas marrom. Um toca-discos e um livro da Frida Kahlo. Assim como tem o folclore no Brasil, no Japão, existem muitas lendas.
E eu vivi muito da minha infância com a minha avó contando, a minha mãe, meus tios, meus primos. E a gente sempre viveu muito isso, assim, tanto que tem a lenda de ver o coelhinho na lua, que aqui no Brasil o pessoal vê o São Jorge no cavalo, e no Japão eles contam que é um coelhinho batendo o mochi, que é um doce japonês, num pilão. E realmente, eu não consigo ver São Jorge no cavalo, eu só vejo coelhinho. E é uma coisa que minha avó sempre falava pra gente, e talvez seja por isso que eu vejo, né? E ela teve muita influência em tudo, assim, da nossa cultura, do jeito que a gente fala em casa, dos termos que a gente usa em japonês. Mas, Fotos ao com contrário a do avó. esperado, eu não segui pro mangá, não segui pro anime. Tem algumas influências, sim, né? Por ter vivido um tempo no Japão também, por ter escutado, visto muito, né? Tendo essa cultura muito inserida na minha vida. Mas desde criança, assim, minha avó sempre contava muitas histórias e isso a gente ainda tenta passar para os meus sobrinhos, né? A gente coloca adiante essas histórias e a minha avó sempre contava muito, assim, eu lembro de a gente sentar com ela e de brincar, meus pais também, até hoje a gente brinca ainda quando começa a trovejar, que a gente fala que é o Gorogoro-san, que é o que ele fica bravo e que as crianças têm que colocar chinelo, não pode ficar brincando na chuva. O Gorogoro-san é o barulho que faz o trovão. Então, quando começa a trovejar, minha avó falava assim, o Gorogoro-san vai vir pegar você, então coloca chinelo, ou ele vai comer o seu umbigo, tem uma história de comer o umbigo, e falava, mas isso era meio que pra gente parar de brincar na chuva, né, pra gente colocar o chinelo, parar de ficar andando na chuva, que começava a chover. Eu sempre morei em chácara, então a gente saía no quintal e queria andar na chuva, e sempre inventava alguma coisa pra fazer lá fora pra ficar na chuva. E minha avó, protetora, assim, ela falava assim, não, o Gorogoro-san vai vir, né, tem que colocar o chinelo, tem que ficar dentro de casa. Então a gente sempre ouvia isso. E até hoje a gente passa isso para os meus sobrinhos, acredito que as crianças, ainda que moram com a avós, ainda escutam essas histórias. E inspirada nessas lendas, eu fiz uma exposição que chama Hanashi, que significa conversa em japonês, que foi inspirado em lendas e no folclore japonês. Então, a partir das histórias que minha avó contava e de outras pesquisas, eu fiz uma série de 12 quadrinhos, de 12 ilustrações, inspiradas nessas lendas e no folclore japonês, que ainda é muito presente no Japão, assim. Ainda existe muito, eu acho que não sei, acredito que até mais que no Brasil, do folclore, né, brasileiro, assim, você vê o ano todo no Japão, essas lendas, tem todo, assim, eles usam muito isso no marketing também no Japão. Mas são histórias que eu ouvia, que a gente via em filmes japoneses, desenhinhos, eles utilizam muito disso e que faz parte da minha infância, da minha cultura, né. Tem uma lenda em particular que eu gosto muito, que é do Akaito, que é do fio vermelho do destino. Diz que é uma lenda chinesa, mas muito incorporada na cultura japonesa. Que falam que as pessoas que estão predestinadas a se encontrarem, não importa onde elas vão, elas estão ligadas por um fio vermelho, que é o Akaito, Akai de vermelho e To de fio. E que elas estão ligadas pelo dedo mindinho com o fio vermelho, então independente de onde elas forem, elas vão se reencontrar e elas vão ficar juntas, que são pessoas predestinadas. Na China, eles falavam que, independente de ser uma ligação amorosa, assim, né, de um casal, mas que pode ser tipo uma mãe, uma filha, um pai, uma filha, e que pode ser um amor fraternal. No Japão, eles colocam isso como um casal mesmo, né, um amor de um casal. E eu acho muito romântico, assim, eu tenho essa parte muito romântica de sonhar. Eu acho que eu encontrei também meu Akaito. Clau escreve em uma folha branca e folheia livros. Existe um projeto que eu acredito que seja o maior projeto da minha vida, que é um caderno que eu fiz pro meu namorado,
que eu escrevo poemas para ele desde 1996, até os dias de hoje. E muitos dos poemas nunca foram divulgados, nunca foram lidos. E eu gostaria de mostrar para vocês, em primeira mão. Abre um caderno grosso. Eu gosto de falar assim, sem misturar línguas, sem nada de mal entendido. Mas com você é diferente. Eu posso misturar línguas e sei que você me entende. Misturar línguas, poros, peles, e sei que você me entende. O sentido de misturar tudo o que somos, e sei que você me entende. O gosto do café pela manhã e o seu beijo recém-acordado, misturado na língua, na excitação de um novo dia. O sono misturado ao desejo, de pele misturado ao suor da noite, e sei que você me entende. Do olhar misturado à calma e ao desejo, de poros e cheiros, e eu sei que você sempre vai me entender. O infinito e o destino ainda entende a urgência da manhã, da língua de nossos corpos, e eu sei que você me entende. É um poema recente que eu escrevi para ele, e ele é meu Akaito, ele é a lenda, é tudo, assim. E eu conheço ele desde os meus 15 anos, a gente estudou junto. E depois pensando nesse caderno, eu falei, nossa, esse é um dos maiores projetos da minha vida, que eu comecei lá atrás, eu nem sabia que ia se tornar um projeto. E a poesia também nasce com ele, né? Nasce da necessidade de expressar o que eu sentia, mesmo ele estando longe. E o poema era tudo isso, assim, era essa mistura do que eu sentia e do que eu precisava expor e não sabia como. E até hoje, muitos poemas nascem de sentimentos que às vezes eu não consigo expressar fisicamente. Que ele é o meu fio vermelho do destino. Ele é meu fio vermelho do destino, que a gente estava predestinado a se conhecer, a ficar junto. Cenas de Clau lendo em meio às estantes com livros. De Anderson na cozinha. De fragmentos do filme. Ela desenha numa folha branca. De pé, mostra um desenho a Anderson. E uma sequência com ilustrações de Clau. Clau e Tami, além das conversas. Um diálogo da arte com a vida. Créditos selecionados. Direção e roteiro, Maura Âmbar. Direção de fotografia e montagem, Elaine Ronzella Âmbar. Produção, Tomás Cajueiro. Audiodescrição, Cristina Kenny e Ednilson Sacramento. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, 2024.